Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia para ti. João 11, do versículo 25 em diante, vai dizer: Jesus dizendo a uma das irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Querido, Jesus venceu a morte e te deu a eternidade. Você é eterno. Mas antes de falar da ressurreição de Lázaro, eu queria te mostrar algo nas Escrituras que vai fazer todo sentido para você. Você lembra do capítulo 9 de João, na qual Jesus chega e diz que a cegueira de um cego, era para a glória de Deus, e ele vai dar vista ao cego? Sim, aquele cego passa a viver e ele começa a ter problemas, primeiro na sua vizinhança, que não estava acreditando que agora ele enxergava. E também outro problema que ele tinha era na sua casa, porque os pais estavam com medo dos religiosos. E o terceiro problema era justamente com os religiosos. Você entendeu? O cego, quando era cego, ninguém se incomodava com ele. Mas depois que ele passou a enxergar a Jesus, começou a se levantar um monte de problemas. Talvez você esteja passando por isso. Mas é normal. Entenda que é normal, porque o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui. Então o primeiro sinal é: ele deu vista ao cego. Mas você lembra do capítulo 10? Você lembra que ele diz que ele é a porta das ovelhas? Ele também diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Primeiro ele dá vista, para nós enxergarmos a ele. Depois nós entramos por ele, que é a porta, porque ele também abriu os nossos ouvidos espirituais. Hoje nós ouvimos a voz do Espírito Santo aqui na mente. Quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, ele diz: elas nunca seguirão o estranho. Deixa eu contar algo que eu vi no meio dessa semana. Uma mulher teve um neném, uma criança, um recém-nascido. Então o recém-nascido estava na mão da enfermeira. A criança chorava, não se aquietava de jeito nenhum. E o que me chama a atenção é que quando a mãe, ainda deitada, começou a falar com a criança: mamãe, mamãe, a enfermeira foi levando a criança para perto da mãe. A criança, ainda no colo da enfermeira, teve paz. Parou de chorar ao ouvir a voz da mãe. Entendeu a analogia? Vou explicar para você. Talvez você esteja passando por um momento tenso de tribulação, como todos nós passamos. Quem diz para você que crente não tem problema, infelizmente está mentindo. Nós temos problemas como todos os outros seres humanos. O problema é como encaramos os problemas. É quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor, ainda que estejamos no momento adverso. Porque a criança estava no colo da enfermeira, mas ao ouvir a voz da mãe, sossegou. Ela conhece a voz da mãe, porque a mãe já conversa com ela desde o ventre. Entendeu? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É por isso que a gente segue Jesus, porque além dele nos dar vista, ele também nos deu audição para ouvir espiritualmente a voz dele. E agora nós chegamos em Lázaro. Todos nós conhecemos essa passagem da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus diz: tirai a pedra, Lázaro vem para fora. O milagre acontece, Lázaro retorna à vida. Nada mais é do que ele mostrando para mim e para você: eu sou a ressurreição e a vida. A história de Lázaro está mostrando que a história dele é essa. Primeiro ele dá visão no capítulo 9. A gente entra pela porta que é ele no capítulo 10 e ouve a voz dele. E ele nos revela que nós somos eternos, querido. Esse é o plano de salvação. Hoje é o primeiro dia da semana. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele te salvou por graça e misericórdia. Comemore. Graça e paz.